Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, pode se assentar. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 17 do livro de Apocalipse. Nós vamos falar sobre o momento profético que nós estamos vivendo à luz dos juízos de Deus sobre a igreja infiel. E nós vamos conhecer aqui o perfil dessa igreja infiel. Nós vamos ver aqui no capítulo 17 de Apocalipse. Eu quero lembrar os irmãos como a revelação vem, de que forma ela vem. A sequência, ela não é uma sequência lógica. Os irmãos vão ver isso aqui no livro de Apocalipse. É por isso que às vezes os livros que são escritos sobre o Apocalipse, eles não, são coisas assim, forçadas. A revelação não. Ela entra suavemente, porque ela não obedece a uma sequência lógica, mas é uma revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai colocando aquilo no lugar, aquilo que ele sabe e que ele já ditou. Então só ele pode fazer isso. Então nós vamos aqui para o capítulo 17 do livro de Apocalipse. Lembrando também que o momento que nós estamos vivendo é de juízos. O livro de Apocalipse é o livro das revelações, é o livro das revelações dos últimos dias. A história da igreja, no capítulo das cartas, a história da igreja, desde o seu primeiro dia até o último dia, até o arrebatamento da igreja. Toda a história está aqui. Revelações a respeito do momento social que nós estamos vivendo, está aqui no livro. Político, religioso, que é o que nós vamos ver hoje aqui. Porque agora são os juízos de Deus. E o grande juízo que está aqui no livro, que é sobre a carne. E nós vemos aqui, eu só vou citar o texto: vinde aves dos céus, comer a carne dos ricos, dos poderosos, dos tribunos, dos que, de todos os cavalos, cavaleiros, exércitos, homens de guerra. Vinde aves dos céus. O banquete, existem dois banquetes: o banquete da igreja, que é na eternidade, e o banquete de Deus, que é mostrar que a carne não tem nenhum valor. E é por isso que a grande preocupação do Espírito Santo conosco, com relação à obra, não dar lugar à carne. É a palavra, a mensagem, toda ela direcionada no sentido profético e revelado. Porque a carne, o Senhor vai mostrar que nada aproveita dela. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não são do Pai. Concupiscência dos olhos. E nós vamos ver que a grande batalha, a última batalha, o juízo de Deus é sobre a carne. Os exércitos vão guerrear contra Israel, contra Jerusalém. E diz aqui em Zacarias: estando eles de pé ainda, os seus olhos apodrecerão nas órbitas. Então, a concupiscência dos olhos. A carne vai apodrecer eles em pé ainda. A concupiscência da carne. A língua, que é a soberba da vida, vai apodrecer na boca. E eles vão se levantar uns contra os outros para se destruir, porque a febre, o delírio, uns contra os outros vão se destruir ali. Israel vai levar 7 meses para enterrar os corpos no vale chamado, toda aquela região, porque eles vão se reunir no vale chamado de Josafá, o vale de Armagedon, que é Ar, a montanha,
Megido foi a fortaleza de Saul que ele fez, que domina toda aquela região, também o vale de Jezreel, que vai do Oriente até o mar. Então haverá um juízo, não é para nós, não será para o nosso tempo. A igreja já estará na eternidade, porque o juízo de Deus já estará para a igreja fiel. Então a igreja será arrebatada. A soltura dos animais simbólicos estão aqui. Um momento que a gente puder, vai mostrar aos irmãos, né, o cavalo branco, o cavalo amarelo, o cavalo preto, o cavalo vermelho, a soltura deles que já foram soltos. Nós vamos chegar lá uma hora que a gente tiver tempo, porque nós estamos preocupados mais em mostrar o juízo de Deus agora sobre a igreja infiel. Vamos aqui? Todo mundo de Bíblia aberta. Agora, inclusive, lá em Brasília, lá na Cariacica, Nurque. Vamos lá. Capítulo 17, os irmãos vão ler comigo. Comigo, o primeiro versículo. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Vamos à primeira coisa aqui. A expressão grande prostituta é muito forte. Por que ela é grande prostituta? Porque ela negou, ela traiu o maior amor que o mundo já viu ou já sentiu, que foi o amor de Deus dando o seu único filho, e ela traiu esse amor. Por isso ela é grande prostituta, que ela traiu um grande amor, que é o amor de Jesus pela igreja, e essa igreja infiel traiu a Jesus. Vamos continuar? Ela está sentada sobre muitas águas. Vamos ver que águas são essas? Verso 15. Saímos do capítulo, do verso 1 para o 15. Vamos ler lá com os irmãos de Brasília, lá de Cariacica, comigo e os demais. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, nações e línguas. Irmãos, entenderam? Muito bem, vamos continuar. Verso 2. Agora, o entendimento. Vou te mostrar a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre povos, nações, multidões de línguas. Ela está dominando tudo. Essa igreja infiel, ela domina o mundo inteiro. Ela está em todos os lugares. Verso 2. Essa prostituta prostituiu, diz assim, com a qual se prostituíram os reis da terra, os governos, e os que habitam na terra, e se embebedaram com vinho da sua prostituição. Vejam só, meus irmãos, a prostituição é ela sair do caminho direito para um caminho totalmente errado. É carne, é o desejo carnal em toda a sua proporção. Essa igreja infiel nunca amou o Senhor, porque o Espírito de Jesus não está nela. O que opera nela é o espírito da carne, é o espírito do mundo, e o espírito do mundo tem duas coisas, o adversário e a carne. São os dois elementos que fazem parte do espírito do mundo. Vamos continuar? E agora o anjo foi levado para ver. Então, diz assim, embebedaram com o vinho da sua prostituição, quer dizer, a sua carne, os seus desejos carnais. O mundo aceitou tudo, e está aceitando nessa igreja infiel, porque está embriagado. O mundo está embriagado com a mentira. E levou-me, verso 3, comigo, em espírito
a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então agora veja aqui. A visão de João, ele vê uma mulher, essa igreja infiel, ela está assentada em cima de uma besta. Besta, a palavra é usada para usar o poder que não é do Espírito Santo. Essa mulher está sentada nesse poder e vai levando esse poder. Esse poder que leva essa mulher, a Bíblia chama de besta. Cor, que cor? É a cor dela? Para enganar, né? Tem 7 cabeças e 10 chifres. Vamos ver quem é essa besta? Vamos voltar aqui na Bíblia aqui. Capítulo 12, verso 3. Comigo. 12, 3. Vamos lá comigo? Comigo. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha assim, esse dragão, vejam aqui, verso 7, comigo, desse capítulo ainda. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas, continuando, não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Verso 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os anjos foram lançados com ele. Então, a besta que leva essa igreja infiel é esse poder, que é o próprio dragão. É o dragão que leva essa igreja infiel. Mas vamos continuar aqui. Essa mulher, como é que ela está vestida, essa igreja infiel? Ela se veste de que forma? Verso 4, comigo. E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das imundícies da sua prostituição. Os irmãos, veja aqui, essa igreja infiel agora não está falando nessa besta, no dragão que leva essa mulher. Essa mulher, ela está vestida com as vestes sacerdotais. Ela está vestida de púrpura, escarlate, pedras preciosas. Então, ela vem descrevendo tudo aquilo que ela é. Quem olha, vê isso, porque não tem a revelação. E ela tem em sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e das suas prostituições. Se eu levantar aqui um cálice de ouro, aqui, quem está em volta vai ver o quê? O cálice de ouro. É isso que o mundo está vendo. O ouro, símbolo de quê? O que está na... Mas quem está de cima vê o quê? O que o anjo viu. As prostituições e as abominações estão cheias, porque viu por revelação. É o que nós estamos vendo aqui. Estamos vendo por cima. O mundo, a religião, está vendo por baixo. Ela olha, ela fica admirada. Mas que coisa, que cristianismo, que poder, que coisa maravilhosa. Pessoas estão olhando essa mulher, essa igreja infiel. Vamos continuar. E na sua testa está escrito o nome. Qual é o nome? Mistério. A grande Babilônia, a mãe
das prostituições e das abominações da terra. Aí nós ficamos pensando o seguinte: só a igreja tal, idólatra. Não, ela é a mãe. Existem as filhas também. E nós hoje estamos vendo o evangelho para que lado está indo. Ele está se misturando, ele vai se unir, porque ele perdeu as características do projeto de salvação. Ele se misturou. Esse evangelho está aí, por isso está aí o ecumenismo. Não, todo mundo tem Deus, Deus é o mesmo. Ela fala de Jesus também, mas olha aqui, ó. Ele é a mãe, mas existem as filhas. E qual a nossa preocupação hoje? Toda a nossa preocupação é que a obra do Espírito, ela tem que entender o que é do Espírito agora, para ela não ser contaminada. Mas vamos continuar, vamos deixar a palavra falar. Vamos deixar. E vi, agora vamos ver. Agora o anjo está vendo, agora a mulher, a igreja infiel. Ele deixou para lá a besta, que todo mundo já sabe quem é, 7 cabeças, 10 chifres, ele já sabe quem é. E vai levando a mulher. Os chifres, cabeças falam de poder, autoridade. Vamos lá. Comigo. 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos de Jesus. E vendo, eu maravilhei-me com grande admiração. Como é que pode essa mulher estar embriagada com o sangue dos santos? Sabe o que é isso? Das testemunhas de Jesus. Nós somos, Pedro é o primeiro Papa, nós somos a única igreja universal. Começou lá nos apóstolos, e não é verdade, só depois da queda do Império Romano. Mas vejam só, veio papado, veio tudo aquilo. Então, mas ela está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Ela tem o santo sudário, ela tem o pé de Santo Antônio, ela tem aquelas relíquias todas, e ela usa isso tudo, usa toda vestimenta, para mostrar que ela é a igreja fiel, a igreja de Cristo. Ela tem toda a autoridade, mas ela está embriagada. E o anjo, e João, que está tendo a visão, ficou admirado. Não estou entendendo nada. Que história é essa? Como é que pode ser isso? Um contraste, né? De quem estava tendo a visão. Está vendo uma porção de coisas ao mesmo tempo. Beleza, ao mesmo tempo uma descrição de que não era aquilo. Então o que é isso? E João, aí o anjo vem e vai falar com ele. Diz assim, e o anjo, verso 7, me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, quer dizer, a besta carrega essa mulher, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Eu vou dizer o mistério. A besta que viste, agora o verso 8, foi, já não é, e há de subir do abismo. Foi, já não é. O poder político, esse é um poder que não é do Espírito Santo que leva essa mulher. O poder político, ele foi. Depois Lutero veio com a espada e feriu mortalmente. Acabou o poder político, aparentemente, no século XVI. Foi a reforma do século XVI. Ela dominava a Europa, o mundo inteiro. Foi? Não é, mas ela vai voltar, mas ela vai aparecer. E agora ela vem com todo vapor outra vez. Entendeu? Ela agora se reorganiza e ela continua sendo poderosa. A besta que vistes foi, já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, já não é, mas que virá. Diz assim, aqui
há sentido, tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Vejam que coisa interessante. Jerusalém está em cima de 7 montes. Lá, o Vaticano também está em cima de 7 montes. A sabedoria. Porque, na verdade, todo o poder da besta é para assumir o trono em Jerusalém, no lugar de Jesus. Porque ela quer ser, era o querubim ungido. Então, ela quer ser, é o anticristo. Porque Cristo quer dizer ungido. Jesus é o Salvador. Mas Cristo está ligado à unção. E ela quer esse poder que um dia foi lançado. Por isso, a guerra que vocês estão vendo aí. Por quê? É Jerusalém. Ninguém se preocupa, nós não temos nada com árabe, nem com judeu, com nada, nós não temos nada. A nossa preocupação não é essa. Mas é profético. A luta toda é Jerusalém. Jerusalém. Por quê? O poder vai se assentar ali para governar o mundo antes daquele que é o dono do trono, que descerá e regerá o mundo com vara de ferro. A palavra do Senhor diz que os que estão com Jesus lutarão com o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Não há derrotas para os que estão em Jesus. Ele descerá com os seus anjos. Primeiro ele descerá para os santos, depois ele descerá em Zacarias com os santos. Será a grande batalha que será travada. Ele não vai estar, os que estiverem na Judeia, não é o nosso caso, nós estamos aqui em Vitória, fuge para os montes. Ai das que estiverem grávidas amamentarem naquele dia, não é o nosso caso. Orai para que a vossa fuga não se dê no sábado. Nós não guardamos sábado, também não estamos com problema. É lá o problema, lá com Israel. Não estou entendendo? Vamos voltar aqui, vamos continuar. E também, aí ele vem falando aqui, 7 reis, 5 já caíram, 1 existe. Aqui há uma revelação que nos tomaria um certo tempo. Verso 11, e a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7 e vai para a perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. O mundo vai se unir em torno desse poder, que é o da besta. É o dragão. Ele vai... O anticristo, ele sempre existiu. O anticristo é um poder. Se levantou desde a igreja primitiva para se opor a Jesus, a obra do Espírito. Então, Jesus oferece o pão da vida, ele oferece o pão da padaria. Deus oferece a água da vida, água e esgoto das companhias. Jesus fala na morada eterna, ele fala na casa daqui, terrestre. Então ele se opõe, só que Jesus fala para a vida eterna. Ele fala para essa vida. Então ele vai conseguir reunir um comando, os reis da terra. O mundo está se globalizando. Ele vai ter representantes. Lá os muçulmanos vão ter um representante, né? As religiões vão ter representantes, os mercados mundiais vão ter seus representantes, até o Mercosul, e NAFTA, e lá Europa, lá com, né? Então o mundo está se globalizando. Ele vai ter representantes que vão dar todo o poder e autoridade à besta, e o mundo vai ficar admirado assim. E ela vai fazer coisas extraordinárias. Aquilo que o mundo não conseguiu. Vai promover a paz. Diz, não, Jerusalém aqui, agora vai ficar por nossa conta aqui. Pode o judeu fazer o culto para cá, o muçulmano vai para cá, vai ficar todo mundo satisfeito. Com 3 anos e meio, ó, não tem mais religião aqui não, hein? Agora é comigo aqui, ó. Tem que me adorar aqui. Diz que o rosto é terrível. É terrível. Há um poder, e o mundo está todo ali, e aplaudindo, com o nome de cristianismo. O cristianismo não vai acabar não, vai ficar mais forte. Vamos lá?
eles têm um intento, os que estão junto com a besta, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. O poder político, econômico e o religioso vão estar três juntos, são os três poderes. 6, 6, 6. Número do homem, 666. Não é que é 666, é 6 é o número de um homem, 6 é o outro poder, 6 é outro poder, 600. Por isso assim, nisto há sabedoria. 6, 6, 6. Eles combaterão, 14, contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é rei dos, é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Vamos passar. E os 10 chifres que viste na besta, é todo o poder, é toda a autoridade que ela tem. O adversário, ele vai receber toda a autoridade, o mundo vai dar toda a autoridade a ele. A porão, quer dizer, vai pegar essa igreja infiel, mas assim, desolada, nua, comerão a sua carne e queimarão no fogo, e a queimarão no fogo. Porque Deus tem pôs em seus corações que cumpra o seu intento e tem uma mesma ideia e que tem a besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. Até que Jesus venha para estabelecer o milênio com a igreja. E a mulher que viste, vamos lá, verso 18. Agora lá. A mulher estava sob muitas águas, povos, nações inimigos. E agora verso 18 comigo. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Vitória, né? Deve ser Vitória, a grande cidade. Hein? Cariacica lá, hein? Juiz de Fora. Juiz de Fora. A grande cidade está lá. Foi a mesma. Babilônia é um mistério. Aquilo que, né, saiu da presença de Deus. Aquilo que tem um processo sobre ela. Tem uma maldição sobre ela. Há uma maldição sobre ela. Vamos lá. Depois dessas coisas, verso 18, capítulo 18. Não vamos demorar, não. Capítulo 18. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tem um grande poder. E a terra foi iluminada com a sua glória. São etapas, são momentos. Outro anjo. Então, é uma operação de anjos. É o momento que nós estamos vivendo. Quer dizer, é claro que anjos estão operando nesse momento para determinadas tarefas. Agora, um anjo que vem e a terra foi iluminada com sua glória. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo, todos comigo agora, comigo. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores, comerciantes da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, entra nela, povo meu. É isso que muita gente está fazendo, está entrando nela. Quer casar filho, quer levar parente para lá, quer ser testemunha, quer ser padrinho. Pode fazer tudo isso, mas a ordem do Senhor é, sai dela, povo meu, sai dela. Para quê? Por que tem que sair dela? Para que não sejais seus pecados e para que não incorra nas suas pragas, porque há muitas pragas sobre ela. Praga de gente é um perigo, né? Diz, né? Mas praga de Deus, né? Porque, verso 5, todos em Brasília, em todos os lugares, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, não sou viúva, não vou ver o pranto, não verei o pranto. Agora diz assim, porque num dia
virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome. Será queimada no fogo, porque Deus é forte. Porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, chorarão, sobre ela prantearão, quando virem o fumo do seu incêndio. E de longe eles vão dizer: ai da grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Verso 11 e para frente, vamos continuar. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Vamos ver as mercadorias que essa igreja infiel tem vendendo, está vendendo aí. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madeira odorífera, de todo vaso de marfim, de todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, de cinamomo, de amomo, perfume e mirra, incenso, vinho e azeite, flor de farinha e trigo, e cavalgaduras e ovelhas, e mercadorias de cavalos e de carros, e de copos e de... Viu o que essa igreja infiel ela tem para vender? Meus irmãos, agora eu volto ali para Brasília. Óleo. Quando o cidadão chegar na sua casa dizendo que tem uma bênção para te dar um banho de óleo, você diz que você está coberto pelo sangue de Jesus, viu? Porque um lá tomou um banho de óleo e depois ficou oprimido. Ficou doido. Lá em Brasília. E outros lugares. Nós estamos tendo as informações. Por onde passa aquela maldição. Por quê? Porque é para substituir o poder do sangue de Jesus. Essa obra entendeu que o clamor pelo sangue de Jesus. Lá na Costa Rica, tem um grupo jogando barrica de óleo em cima. Ele pega um avião, bota óleo e joga em cima das pessoas. Tem gente dando banho de óleo no carro, dando banho de óleo. E se o Evo Morales souber disso, aí que ele corta o óleo todo do Brasil. As pessoas não se dão conta. As pessoas querem coisas materiais. O óleo é um momento especial. É uma unção com óleo. São os presbíteros da igreja. Não é menino que faz isso, não. Não é mulher que faz isso, não. Não caia nessa tolice. Isso é uma loucura. E o Senhor mostrou que uma daquelas vidas chegava aqui no presbitério esfarrapada, esmulambada, pedindo um socorro. E o Senhor disse: não atenda. E nós não vamos atender, não. Vai ficar para lá por conta de quem o chamou para fazer esse mau negócio, essa obra má. Não, e não foi por falta de orientação do presbitério, não. Ah, mas foi tanto tempo, serviu, o Senhor serviu, Saul serviu 40 anos. Foi chamado pelo Senhor também. Não existe velhice, não. Para Deus ter compaixão, não. Deus não tem esse acordo. O presbitério tem a sua função, e a função do presbitério é o governo da igreja, da obra, para não deixar o mundo, o povo, se corromper nessa hora. Não temos acordo com pessoas, com aqueles que traem a obra, nós não temos acordo com eles, em hipótese nenhuma. Então, uma observação para os nossos irmãos: mercadoria e almas de homens, óleo, isso, não sei o que. Olha, mercadorias de homens. Você vai ser salvo, mas nós vamos fazer uma reza para tirar você de um lugar, passar para outro. Agora, substituir o limbo. Eu não sei nem o que é limbo. Vocês aí que sabem, o Papa já decretou que não tem mais limbo. Que vai fazer como? Com a turma que está toda no limbo. Vai para onde? Hein? Promovido direto para o purgatório. E outros vão para outro lugar pior ainda. No limbo, porque o negócio não é bom. Não é bom. Então é melhor eu acho que tem muita gente lá. Meus irmãos, que coisa que não dá para entender. E crente ruim atrás disso. Essas coisas. Não tem discernimento. Vê esses movimentos, sai correndo atrás.
uma obra como essa, que as pessoas sabem, o Espírito Santo está operando, não quer, você quer a podridão, quer pegar, vai embora. Agora não vai acompanhar esse tipo de coisa não, você vai com uma maldição, sai dela, ela é mãe das prostituições e das abominações, as filhas estão aí. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti. E todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti. E não mais as acharás. Os comerciantes dessas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando e dizendo: ai, daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Sabe por que pérolas? Que Jesus é a pérola de grande preço, mas ela tem muitas pérolas e tem muitos salvadores. Por isso, pérolas está aqui no plural, desde o começo, que eu até esqueci aqui, quando fala a respeito dela. Está aqui, um versículo aqui que eu não... 4. E a mulher está vestida de púrpura, de escarlate, adornado com ouro, pedras preciosas e pérolas. Ela tem muitos salvadores. Tudo salva lá. João, Paulo, Paulão. Agora está quase. Está chegando no céu. Não chegou ainda. Mas vamos rezar para tirar ele do purgatório. E está, não sei o quê. Mas ele está salvando. Já tem gente lá que ele já fez tantos milagres. Meus irmãos, nós não temos interesse nenhum em criticar essas coisas, porque, né, eu acho que tem pessoas até que gostam disso aqui. Mas eu não queria ofender ninguém, entendeu? Verso 24. Comigo. Ah, sim, peraí. Vamos aqui, isso aqui é muito importante para os casadores, os que gostam de casamento, com esse negócio. Está aqui, ó, 22, 23, 24. Do verso 18, do capítulo 18. Comigo. E em ti não se ouvirá mais a voz dos arpistas, e de músicos, e de flauteiros, trombeteiros. Nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. E ruído de mó em ti se não ouvirá mais. E luz de candeia não mais luzirá em ti. E voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. Verso 24. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Os irmãos estão vendo? Onde é que está a culpa? É por isso que a palavra do Senhor diz assim: sai dela, povo meu. Mas se você quiser ir para lá, pode também. É até um favor que faz. Meus irmãos, vou terminar aqui. O Apocalipse fala em dois grandes poderes. A besta, são três grandes. É a besta, o anticristo e o falso profeta. É a trilogia do mal, para substituir a trindade. Mas veja aqui, uma besta que surge do mar, então ela surge da agitação. Ela surge dos movimentos políticos. Então, essa ênfase toda, ao social, ao político, essa coisa toda, não é o político, é o social. E todo mundo vai ser igual, todo mundo vai ser a mesma coisa, todos vão comer a mesma comida. Isso vem aí. Fome zero, vai estar tudo certo. Então, essa besta sai desse poder político. Essa união fraterna, porque vai ter um governo só. A besta que surge do mar. A que surge da terra, vejam só, hein? Ela surge da religião. Ela tem os chifres do cordeiro. Mas quando ela fala, é o dragão que está falando por ela. Então quem olha, essa igreja é de Cristo. Mas quem fala dentro dela é o cordeiro, é o dragão. Os chifres falam do poder, falam da vitória de Jesus,
da sua ressurreição, fala de tudo, mas quem fala dentro é o próprio dragão. Meus irmãos, está dando para entender? Os irmãos estão entendendo a preocupação da obra em mostrar às pessoas, em falar da seriedade das coisas do Senhor. E nela se achou o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Nessa hora, e em todos os momentos, um grito, um lamento, uma cobrança dos mártires que ela sacrificou. Aqui no Brasil, Bolé e Lebalé foram mortos por ela. O santo que vai ser consagrado, vai ser não sei o quê, pegou a machadinha e abriu a cabeça dos dois. Eram dois franceses que vieram para cá. O Carrasco não teve coragem, ele disse: você não é homem. Ele abriu a cabeça desses dois. E esse sangue é sangue dos mártires. E quando o cidadão apareceu aqui no Rio de Janeiro, fez algumas visitas, sabe quem estava lá para receber? O Billy Graham aqui do Brasil, o presidente das assembleias. Que tristeza de ser isso, que tristeza. Estamos recebendo sua santidade. Meus irmãos, não tem como. Nós não temos nada contra as pessoas, nós não temos nada contra as pessoas, contra a simpatia, contra suas lideranças, contra os religiosos, absolutamente. Eu vejo até, em certos religiosos, eu vejo neles sinceridade. Não é possível que as pessoas não sejam sinceras. Agora, eles não têm a revelação. O evangelho que está aí não tem revelação. Vai parar nisso mesmo que está aí. Não tem jeito. Nós estamos lutando com o povo. Nós estamos lutando com o povo. Nós estamos dizendo, não é assim. Mas em compensação, a nossa palavra aqui está sendo gritada lá na eternidade. Os mártires estão lá, diante do trono do Senhor, noite e dia. Até quando, Senhor, tu vingarás o nosso sangue e das testemunhas de Jesus? E nós estamos aqui dizendo, amém? Amém? E o grande coro é esse. Enquanto a Babilônia estiver pegando fogo, a igreja estará na eternidade glorificando o Senhor. Glorificai a Deus e dai glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua igreja se preparou. Justo és, Senhor. Deus é justo. Justo é, Senhor. Os irmãos de outros lugares podem cantar também, de Brasília, de Cariacica. Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, Jeremias, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Oh
A bênção apostólica, a visão. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, há muitas visões, mas o irmão vai trazer uma visão agora e logo após vão ser despedidos com a bênção apostólica pelo pastor de Juiz de Fora, pastor Renato, José Renato. Eu via no decorrer da aula que muitos anjos aqui e todos os demais locais onde estão sendo transmitidos por videoconferência, eles vinham e começavam a passar óleo nos nossos cabelos e a parar todos os cabelos, de forma que era um penteado único em todos nós. Eu via na visão que 3 pessoas lá de Brasília, quando o anjo fazia isso, eles punham a mão assim na altura da nuca, para que uma determinada parte do cabelo não fosse cortada. Eram 2 homens e uma mulher, não fossem cortados. Logo depois do anjo fazer todo esse trabalho nos nossos cabelos, nós éramos preparados como um grande exército, todos fardados, e nós éramos convocados para ir ao resgate de muitas pessoas. Nos era dado uma Bíblia, segurávamos na mão, e nos era dado também uma mochila. Mas o que me chamava a atenção é que nós não levávamos alimento naquela mochila. Eu achava a princípio que era de alimentos. Quando abríamos para ver, ela estava cheia de alianças de ouro, candeias, óleo e muitas vestes, porque o frio lá fora era intenso. E nós saímos para resgatar muitas pessoas que estavam nos esperando para esse determinado momento, para esse resgate, que elas precisavam disto. Vamos ser despedidos com a bênção apostólica pelo pastor José Renato, de Juiz de Fora. Nosso Deus, agradecemos ao Senhor, porque foi um dia de vitória, pelas muitas operações do Teu Espírito em nossa vida, pela Tua graça revelada de muitas maneiras, por esta igreja, por esse corpo que está sendo edificado e preparado para a volta do Senhor Jesus. Recebe o nosso louvor e que a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, o amor sem medidas de Deus, o nosso Pai Celestial, o conforto e a orientação do Espírito Santo continue conosco, com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu tenho um aviso para todos aqui.